Essa aula é para quem gostou de pensar fora da caixa lá com a aula sobre a África Antiga. Agora nós vamos falar sobre a Índia e sobre a China Antiga. Vem comigo! Olá, meus queridos. Meu nome é Marina Claudino e hoje nós vamos falar sobre as civilizações antigas na Índia e na China. Nós vimos que a África também foi berço de grandiosas civilizações. Não teria sido também a China e a Índia berço de grandes civilizações, porém esquecidas e pouco faladas na historiografia tradicional? Acho que sim. Então vamos estudar com carinho, com cuidado e atenção cada uma delas. Vamos inicialmente falar sobre as civilizações da Índia Antiga. Vamos falar sobre a civilização arapiana e os arianos. Quem são esses, como viviam? Eu acho que você vai se surpreender. Bom, aqui nós temos um mapa que marca a região de influência da civilização arapiana. Veja que esse mapa vai marcar regiões que não estão precisamente na Índia, país atual. Isso porque nós vamos estudar as civilizações da Índia, mas na Índia considerada um subcontinente da Ásia, não é? O subcontinente indiano é uma região peninsular do sul da Ásia, onde estão situados os estados da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, Nepal e Butão. Né? Geologicamente, essa noção de subconsciente se baseia no fato de que essa região tem uma placa tectônica própria, separada da placa tectônica da Ásia, certo? Bom, a civilização arapiana é simplesmente incrível, não é? Ela vai se desenvolver às margens do rio Indo, na região que hoje é o Paquistão, parte da Índia, do Afeganistão, como nós vimos no mapa, entre 400 e 500 a.C. a 1800 a.C., certo? Tem como principais cidades Harappa e Mohenjo-Daro. Veja, por que Arapiana, né? Por causa da principal cidade, não é? É a civilização que vai organizar a primeira cidade planejada da história, com casas espaçosas e vias amplas e planejadas, estradas planejadas. É uma cidade que tem um sistema hidráulico incrível, em que todas as casas têm um poço seguro, com água limpa, e uma rede de esgoto. Eles têm rede de esgoto para todas as casas. Uma rede de esgoto altamente desenvolvida, né? Além disso, é bem curioso pensar que ela era uma sociedade igualitária. Nós não encontramos lá nenhum vestígios de grandes templos, estruturas funerárias ou centros de poder. Nós não encontramos casas com uma construção que marcasse uma diferença social de qualquer maneira, o que nos faz pensar ser uma sociedade bastante igualitária. Também não havia construções de centros de poder, de prefeituras, de palácios, o que nos faz pensar, será que essa grande civilização não tinha um governo? Isso nos faz refletir muito porque era uma grande civilização com uma grande infraestrutura de sistema hidráulico, de esgoto. Será que ela não tinha governo? Ou como era esse governo se não há diferenças sociais muito gritantes em sua arquitetura? A civilização arapiana, ela vai ter um sistema de pesos e medidas padronizado. Vai dominar a metalurgia do cobre, do bronze, do chumbo, do estanho, para você ver o quanto essa é uma cidade, uma civilização organizada e desenvolvida. Tem um sistema de pesos e medidas
padronizado, ou seja, padrão em toda aquela região, né? Tem uma escrita sim, mas ela não foi decifrada até hoje, né? É super importante do ponto de vista comercial, porque vai comercializar através do Mar da Arábia, com sumérios, acadianos, babilônios. Vai comercializar produtos agrícolas, marfim, algodão e pedras semipreciosas, né? E vão acabar declinando em 1800 com a invasão dos arianos, os próximos que nós vamos estudar aí na região do subcontinente indiano. Veja, aqui nós temos algumas figuras produzidas pelos arapianos, né, que foram escarvadas. A primeira figura e a última parecem carros em miniatura, né? Carroças em miniatura. Talvez brinquedos, mas isso nos leva a supor que teriam sido eles os primeiros a utilizarem transportes sobre rodas. Essa mulher no centro, veja que isso é uma escultura de 4.000 anos antes de Cristo. Olha o detalhe, olha a precisão e olha o movimento que essa escultura tem. Nós já vimos as esculturas da Mesopotâmia, que é mais ou menos no mesmo período, do Egito, mais ou menos nesse mesmo período, e são bem mais rústicas do que essa produzida na civilização arapiana, né? Com um movimento que nós só vamos ver algo parecido nas produções da Grécia. Agora vamos falar sobre o povo ariano, não é? Que não formam um grande império centralizado, mas que dão origem a diversos grupos étnicos descendentes dele. Veja só, quem são eles? São indo-europeus que, mais ou menos 3.000 a.C., vão se estabelecer no Planalto iraniano. E a partir de 1500 a.C., eles acabam se expandindo pela Índia, pela Pérsia e pela região da Europa. Os indo-europeus são aqueles povos que vão povoar a Grécia, que vão povoar a Península Itálica. São esses povos que vão sair do Planalto iraniano e se irradiar por vários lugares do globo, inclusive para a Índia, onde eles vão dominar a civilização arapiana. Eles vão subjugar as populações locais, impondo a sua cultura. São eles que vão criar o sistema de castas, que hoje é válido na cultura indiana, não é? E a principal fonte histórica desses povos na antiguidade são os Vedas, e especialmente o Rig Vedas, que é o mais antigo dos Vedas. O que são os Vedas? São livros escritos sobre a cultura hindu, sobre o hinduísmo, sobre a religião hindu, certo? Que vão reunir cânticos, adorações aos deuses hindus. E a história do povo ariano está contada, sobretudo, nos Rig Vedas. E já ouviram falar bastante no termo ariano, eu acredito, quando se fala em nazismo, né? Que eles se consideravam os puros arianos. Justamente porque os arianos são esse povo que vão sair do Planalto iraniano e vão povoar boa parte da Europa. E os nazistas que se consideravam os puro-arianos, os arianos puros, né? Que seriam esse povo que tinha saído do Planalto iraniano e não teriam se miscigenado com outros povos. Para os nazistas, eles eram os verdadeiros arianos, os puros. Agora vamos falar sobre os povos da China antiga, né? Isso porque o Império Chinês é muito importante, já que ele já existia muitos séculos antes da existência do Império Romano. E continuou existindo muitos séculos depois
da extinção do Império Romano. E assim como a cultura grega serviu de modelo e inspiração para diversos povos do Ocidente, a cultura chinesa influenciou o desenvolvimento cultural de diversos povos e países vizinhos, o Japão e a Coreia, por exemplo. Os chineses também foram responsáveis pela descoberta da pólvora e pelas invenções da bússola e do papel. Então, são povos que, apesar de não serem muito estudados no Ocidente, são extremamente importantes do ponto de vista global. A história da China na Antiguidade vai ser dividida por dinastias, né? Dinastia Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, sendo as duas últimas já configurando o sistema e a organização imperial. Então veja, como é muito característico das civilizações antigas se desenvolverem em torno de grandes rios, isso também acontece com a China, né? Em torno do Rio Amarelo e do Rio Yangtze-Kiang. Desculpe a pronúncia, não é? O Rio Amarelo ele tem um regime de cheias muito semelhante ao do Rio Nilo e vai ser em torno dele que vão se desenvolver os primeiros centros, não é? Urbanos e civilizacionais da China que vão acabar se expandindo e formando o que nós chamamos hoje de China, né? A primeira dinastia, a dinastia Xia, inicia-se com o rei o Grande, não é? E ela vai ser marcada pelo início, né? Pela construção da civilização chinesa, pela construção de grandes obras de contenção e de irrigação do rio, pelo início da organização urbana, construção de obras públicas, moradias em torno do rio, aperfeiçoamento da produção agrícola, início da produção da seda, enfim, é o início da organização urbana, né, em torno do Rio Amarelo. Até recentemente, os únicos vestígios escritos sobre essa dinastia tinham sido produzidos nas dinastias posteriores, não é? Mas aí, no século passado, algumas descobertas arqueológicas acabaram achando inscrições gravadas em ossos e cascos de tartarugas e sepulturas, né? Datando do período da dinastia Shang e falando sobre essa dinastia. Mas, ainda sobre aquelas fontes que foram produzidas em dinastias posteriores, elas geralmente falavam dos Shang como governantes cruéis, corruptos e decadentes. E é importante a gente pensar até que ponto esses relatos seriam verdadeiros, já que foram produzidos posteriormente por outras dinastias, por outros reis, que talvez tivessem interesse em desfigurar, né, descaracterizar o período da dinastia Shang para se legitimar, talvez, não é? Então, nós temos poucas fontes sobre esse período, mas sabemos que já havia escrita, rituais fúnebres e formas de cultura e produção cultural, não é? Uma família vinda do Oeste vai conseguir formar um exército forte o suficiente para destronar os Shang e iniciar uma nova dinastia, a dinastia Zhou. Eles vão desenvolver uma política de criação de alianças muito peculiar, porque é distribuindo terras que eles fazem essa aliança. E essa distribuição de terras entre diferentes famílias vai acabar dando muito poder a essas famílias, fazendo com que a China se divida em 7 principados, de 7 principais famílias, passando por um período chamado da época dos Estados Guerreiros, em que cada família tinha o seu próprio exército e administrava seu próprio território. E tinha a obrigação de fornecer soldados para o exército do rei da dinastia Zhou. Entretanto, aos poucos, essas famílias foram adquirindo cada vez mais poder, cada vez mais independência, e disputar poder entre si, e passaram a disputar poder entre si, gerando um período de instabilidade.
A dinastia Qin se inicia quando o rei Qin consegue vencer as demais famílias que estavam naquela disputa de poder, naquela guerra no final da dinastia Zhou e tomar o poder. A dinastia Qin inaugura o período imperial da China, não é? E é durante essa dinastia que eles vão expandir o domínio naquela região ao ponto de alcançar praticamente o território, todo o território do que nós conhecemos hoje como China, né? O rei Qin vai ser chamado como o primeiro rei de Qin e vai fundar o Império Chinês, né? Ele vai tentar tomar medidas para controlar todo esse império, visto que nós já vimos que havia muitas famílias poderosas, né? E que, durante a dinastia Zhou, acabaram abalando o poder e as estruturas da China, né? Ele toma medidas como estabelecer um único peso e medida para todo o império, assim é o maior controle das trocas comerciais, estabelecer uma única escrita, uma única moeda, certo? Ele também vai determinar que os chefes daquelas 7 famílias tenham que ir morar na capital, assim ele teria mais controle sobre esses chefes, tiraria um pouco da autonomia desses chefes familiares locais, né? Ele vai realizar concursos públicos para compor os cargos públicos do Império, baseando-se assim na meritocracia e não no apadrinhamento, o que era comum em todos os impérios até então, né? Inclusive em Roma, na Grécia, né? É ele que inicia a construção da Muralha da China, demonstrando mais uma vez a construção de um império que precisa se proteger e proteger suas fronteiras, não é? E é ele que vai fazer uma grande obra, né, dos soldados de terracota que vão ser construídos em seu túmulo. É verdade que grandes imperadores se preocupam em fazer grandes obras para serem lembrados pelo seu poder, né? E que não foi diferente. Ele manda construir 8.000 soldados em terracota, com feições particulares cada um deles, não é? Esses soldados demoraram 38 anos, mais ou menos, para serem esculpidos por milhares de empregados, não é? E eles tinham a função de proteger espiritualmente o túmulo desse imperador chinês. A dinastia de Han vai suceder a dinastia de Qin, né? Quando o rei Qin morre e Liu Bang toma o poder. Durante a dinastia Han, vai ser desenvolvida uma política de presentes. Aquela política de alianças que os Zhou tinham feito com a distribuição de terras, os Han faziam com a distribuição de presentes, de joias, de perfumes, de cobre, de tecidos, certo? Assim ele fazia as suas alianças para dominar todo o território. É nesse período em que a China vai ser considerada império do meio, ou seja, do meio do mundo, do centro do mundo, né? Eles se consideravam o centro do mundo, não é? E aí, é nesse período que vai ter a ampliação da muralha da China, que tinha sido começada lá durante o governo de Qin, e essa muralha passou a acompanhar a chamada Rota das Sedas, Rotas das Sedas. Por quê? Que Rota da Seda é essa? É o caminho, não é, que ligava a China à Europa para comercializar a seda, sobretudo com o Império Romano, certo? E aí, vai ser nesse período também que vão começar a haver revoltas camponesas, porque sempre que eu tenho um grande império, ele começa a se tornar muito caro de ser sustentado, os impostos começam a aumentar e isso recai sempre sobre a população mais pobre, não é? E essas revoltas camponesas vão acabar gerando a instabilidade no império que vai se dividir em 3 reinos.
Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham saído com mais vontade de pesquisar e conhecer mais sobre essas sociedades e explorar mais sobre grandes civilizações antigas que às vezes ficam um pouco esquecidas na história tradicional. Muito obrigada por terem vindo até aqui. Peço que curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal e comentem dando sugestões para outras aulas. Tá bom? Beijão, fiquem bem, até a próxima.